E vamos inspirar ou expirar, de forma a trazermos a nossa consciência ao aqui e agora, a este momento, a este espaço. E vamos imaginar, ver ou sentir um fio vermelho que sai do nosso coração e que começa a descer todo o nosso corpo até sair pela planta dos nossos pés. Transformando-se em raízes vermelhas que vão percorrendo, entrando nas diversas camadas da Mãe Terra. Passando pelos vestígios dos nossos ancestrais, daqueles que caminharam na Terra antes de nós, pelas suas construções, pelos animais que viveram aqui antes de nós, fazendo com que as raízes entrem cada vez mais profundamente na terra úmida da Mãe, a terra que recebe todas as nossas energias. E vamos imaginar, ver ou sentir que estas raízes chegam a um local feito de fogo, fogo rubi, vermelho rubi. Este fogo que representa o coração da Mãe Terra, Pachamama. A consciência de Gaia habita neste fogo. E a ela vamos entregar as nossas raízes, com tudo aquilo que elas transportam, quer tenhamos consciência ou não. Vamos permitir a libertação, o alívio da carga. E se for necessário, expiramos e inspiramos para entregar esta carga. E com uma inspiração, vamos receber de volta a renovação deste fogo vermelho rubi para as nossas raízes. E elas começam a fazer todo o caminho de volta, até chegar aos nossos pés, ao nosso corpo, e subir e aninhar-se no nosso coração. Agora vamos imaginar, ver ou sentir um fio branco dourado que vai subir através do nosso corpo, limpando todos os cantos e recantos da nossa mente, limpando todos os cantos e recantos do nosso astral, todos os pensamentos, todas as projeções, todos os fios que não fazem mais falta à nossa vida. E vamos imaginar, ver ou sentir que este fio branco dourado sobe através do céu, das nuvens, das estrelas, para se conectar com o fogo do Sol central, o fogo branco dourado do Sol central, a representação do Pai, a semente. E inspirando e expirando, vamos entregar ao coração do Pai tudo aquilo que já não nos faz falta no nosso campo mental e astral. E com uma profunda inspiração vamos receber de volta a renovação deste fio branco dourado, até ele entrar novamente pela nossa coroa e alojar-se no nosso coração. E agora, com estas duas energias presentes no nosso trono da alma, o coração, vamos invocar a presença divina do nosso eu superior, da nossa alma divina, que podemos visualizar que se manifesta através de uma luz azul. Vemos, sentimos ou imaginamos estas três energias, esta sagrada trindade no nosso coração, onde assenta a nossa manifestação divina e sagrada,
onde assenta o nosso poder, a nossa sabedoria, a nossa ordem interna, o nosso amor. E inspiramos e expiramos e vamos imaginar que estas três energias criam um campo, uma força vibratória, energética que começa a envolver o nosso corpo, que se expande 1 metro, 2 metros, 3 metros, criando um campo de força e de proteção à nossa volta. E neste campo, onde estamos totalmente seguros, seguras, vamos chamar e invocar as nossas equipas espirituais pessoais, mesmo não sabendo nomes, mesmo não sabendo quem são, invocamos as nossas equipas espirituais de proteção, os nossos animais de poder, os guardiões das 7 direções sagradas do universo, os ancestrais que guardam as 4 portas das 4 direções sagradas da Terra. Invocamos os espíritos guardiões de toda a vida na Terra. Invocamos a presença da serpente emplumada. Essa que é a guardiã dos mistérios da vida e da morte. E está assim criada a nossa cúpula pessoal de proteção, que se conecta a todas as cúpulas pessoais de proteção ativadas aqui e agora. E inspiramos e expiramos. E trazemos a nossa consciência aqui e agora. E podemos beber um pouco de água. E damos assim início a esta instrução sobre o encaminhamento de almas. Mas para vos falar sobre como se faz o encaminhamento de almas, é necessário primeiro termos aqui uma abertura de consciência e uma passagem de conhecimento para nós entendermos o quão delicado é este tema, o quão sensível é e o quão necessita da nossa responsabilidade pessoal. Não é qualquer pessoa que está habilitada a fazer encaminhamento de almas. Não são todas as pessoas que têm autorização para fazer. Não são todas as pessoas que têm capacidade energética, emocional e psíquica para o fazer. Isto é necessário ter muito em atenção, porque este é um trabalho que envolve forças para as quais a maioria das pessoas não está habituada a trabalhar. A espiritualidade atualmente caiu num erro que eu considero que é crasso, grave. Deixamos de falar do lado do oculto, da morte, do mal, das entidades obscuras, das dimensões mais densas. Passamos a ver, a sentir e a viver a espiritualidade apenas como um campo de luz, algo que é sempre protegido e está sempre bendizido.
Contudo, as dimensões energéticas, tal e qual como eu ensino no caminho iniciático, por exemplo, essas são necessárias de ter em consideração, porque existe aquilo que nós designamos na nossa sociedade como inferno, existe aquilo que nós designamos na nossa sociedade como purgatório e também existe aquilo que nós designamos como céu. Existem estes três campos de vibração e são os três campos que, a nível do xamanismo, nós também aprendemos a integrar. E, para mim, trabalhar com estas dimensões mais escuras é obrigatório, no sentido de entender qual o caminho que a nossa energia faz. E o xamanismo explica isso muito bem, porque o xamã, por assim dizer, trabalha sempre a partir do submundo. Não existe aquilo que eu já vi aí na internet como xamanismo divino. O que existe é o xamanismo, ponto. E no xamanismo, qualquer praticante sabe que para chegar ao céu precisa de passar muitas vezes pelo submundo, precisa de passar muitas vezes pelo purgatório. Não como castigo, não como lição kármica ad eternum, mas sim como uma escola de aprendizagem onde ele vai morrer e renascer as vezes que forem necessárias, não só literalmente, de vida após vida, mas também em vida morrer as vezes que forem necessárias, deixando as partes que estão doentes, deixando o seu corpo doente ou que já chegou a um fim de vida na Mãe Terra para que o seu espírito possa fazer a transição e chegar aos reinos do céu. Fazer este trabalho de encaminhamento de almas requer muita humildade, muito, muito, muito respeito por todos os seres que nos vêm pedir ajuda ou que sentimos que precisam de ajuda. Este não é um trabalho de arrogância, não pode ser. Não podemos considerar as almas como entidades inferiores que estão a mendigar atenção ou que nos vêm assustar ou que nos vêm puxar uma perna só para nos pregar um susto. O trabalho de encaminhamento de almas não tem nada a ver com questões nossas, pessoais. Não é para o nosso castigo, não é para a nossa glória. É um trabalho dentro da organização divina, dentro de toda a estrutura e ordem divina, daquilo que está estratificado nas diversas dimensões de trabalho espiritual e também trabalho humano. Há que sempre terem atenção que a espiritualidade e a humanidade caminham lado a lado. Assim como há pessoas boas e más a viverem neste mundo, também há, obviamente, almas boas e más a viver num mundo invisível. Contudo, normalmente, nós temos a tendência de colocar tudo o que é mau na densidade, na negatividade e perdemos a objetividade relativamente ao que é que isso pode significar. Nem tudo o que está na sombra é mau, nem tudo o que está perdido em desassossego é mau, ok? E isto é preciso ter sempre muito bem em atenção. Mesmo qualquer entidade que nos venha pedir ajuda e que nos perturbe e que nos traga desassossego na vida, não significa que a sua índole seja maldade. Significa que, à partida, está num sítio sem amor e está num sítio sem vida. E nós, como guardiões destas portas que podemos abrir e fechar para fazer o encaminhamento destas almas, temos a responsabilidade de acolher todas as almas que nos são apresentadas com total respeito. E quando chegar a um ponto que não conseguimos lidar com essas almas, encaminhamos para um terapeuta, uma terapeuta, alguém que tenha mais experiência que nós para o fazer. E isto é humildade perante o serviço espiritual que, volto uma vez mais a repetir, e se calhar ao longo desta lição eu vou repetir várias vezes, este não é um trabalho para arrogantes, este não é um trabalho para show-off, este não é um trabalho para valorização pessoal, é um trabalho muito sério.
porque envolve almas, envolve consciências que vêm em busca de entendimento, de amor, de orientação e que precisam do nosso foco, do nosso entendimento, do nosso acolhimento para poderem receber a energia necessária e serem elevados pelas equipas espirituais. Ok? Sobre a morte. É preciso falarmos primeiro sobre a morte. Porque na nossa sociedade atual nós deixamos de falar sobre a morte. A morte é um tabu, não é discutida, as crianças não são confrontadas com a morte, não se fala sobre a morte dos que já estão doentes, não se dá o devido destaque para este tema, porque a morte faz parte da vida e sem a morte não há vida e sem vida não há morte. Então, é necessário entendermos e voltarmos aqui a conectarmos com esta ancestralidade que nos ensina desde sempre que a vida e a morte são parte do mesmo, são facetas dos ciclos da Terra que a Mãe, a grande deusa, nos demonstra todos os anos. Aqui no hemisfério norte podemos ver isso. Vem a primavera, vem a vida, vem o calor e a seguir vem a morte com o outono e passamos o deserto frio e branco do inverno para chegarmos novamente à vida. E estes são os ciclos eternos da Grande Mãe que são a nossa maior aprendizagem e também o nosso melhor ponto de referência para podermos abraçar a vida e a morte como parte do mesmo processo. E esta celebração da morte era tão importante como a celebração da vida. Celebrar a morte daqueles que já partiram, como nós fazemos no Samhain, ou no Dia dos Mortos, ou no Dia de Todos os Santos, é tão essencial como celebrar o dia de nascimento de alguém, ou o batizado de alguém, ou o casamento. É um processo iniciático. O primeiro processo iniciático que nós temos em vida é o nascimento, precisamente. O segundo processo iniciático que temos em vida é o das meninas que chegam à sua primeira menstruação e é os homens que deveriam passar pela aprendizagem de serem reconhecidos como tal na sua tribo, ou pelo menos pelos homens da sua família. Outro ritual iniciático de aprendizagem é o acasalamento e o dar à luz, dar à vida. Outro será a menopausa para as mulheres e a chegada da maturidade para os homens com o arquétipo do ancião e da anciã, para depois podermos caminhar os últimos anos com sabedoria e nos prepararmos para a morte. No caminho do xamanismo, todos os grandes líderes espirituais xamânicos nos falam exatamente a mesma coisa. Todas as culturas ancestrais xamânicas, sejam elas celtas, druídicas, de África, do hinduísmo, do budismo tibetano, nos falam exatamente do mesmo princípio, que é a vida no planeta Terra é a preparação para uma boa morte. Todo o processo que nós passamos em vida é para nos preparar para a morte. E se nós formos olhar para a história da humanidade, nós vamos perceber que ao longo dos últimos milénios nos temos separado do tema da morte. Não honramos os nossos mortos, não tocamos os corpos que já deixaram de ter vida, não cuidamos dos nossos velhos que estão doentes. Temos necessidade de salvar uma criança que tem um cancro e que pode estar em vias de falecer, de perder a sua vida. Negamos a morte como um direito que uma alma e um corpo têm de fazer um processo de transcendência, de regeneração. Queremos manter os mortos conosco à nossa maneira. Queremos manter a vida presente na nossa vida à nossa maneira. Não permitimos que aqueles que amamos partam em paz. Quando alguém manifesta uma doença
terminal, a primeira coisa que nós queremos fazer é ir salvar, ir a correr, fazer coisas, salvar aquela pessoa, porque não queremos viver sem ela na nossa vida. E isto é a cultura do egoísmo e não a cultura do respeito pela morte, pela transição, tal e qual como ela deve ser honrada e celebrada. É por isso que, apesar de nos fazer assim um pouco de espécie na nossa cultura, os samurais tinham uma forma excepcional de morrer. Eles morriam sempre pela sua própria espada e morriam sempre com o total respeito dos seus inimigos. Cada guerreiro saberia sempre honrar a vida e a morte do seu congênere, do seu irmão guerreiro, mesmo que fossem inimigos. A morte passou a ser uma coisa banal, um processo de libertação de sangue para a terra que desvirtua a vida. A morte transformou-se em algo que se vê nos filmes e que as nossas crianças aprendem como algo banal, sem consequências, quando não é nada disso. A morte tem consequências, a morte, tal e qual como a vida, é um processo que precisa de ser honrado e celebrado também. Ainda sobre a morte. Não temos preparação para lidar com a morte, estamos afastados emocionalmente do mundo dos mortos e da doença, temos medo da morte. Este é uma das principais matrizes energéticas que mais são emanadas, que mais é emanada para o nosso consciente coletivo. Não temos um sistema de fé ou de crença em algo maior sobre aquilo que nos acolhe no outro lado do véu. Não há instrução espiritual sobre este tema da morte, não há instrução sobre aquilo que a doutrina espírita e até mesmo o próprio Jesus nos falam da vida para além da vida, vida para além da morte. Assim, perdemos as referências ancestrais da importância da morte, das dimensões espirituais, dos seres que nos acompanham do outro lado do véu e das diversas dimensões espirituais inerentes a todo este caminho. A morte não é nada mais do que uma passagem para outra dimensão. Deixamos de ter um corpo físico, 3D, tridimensional, mas a nossa alma continua a existir, porque a primeira manifestação de vida que nós temos aqui na Terra é quando a nossa alma entra no nosso corpo, o DMT é ativado, a glote abre, todo o sistema energético e físico é ativado, nós damos o primeiro grito, o primeiro choro e nascemos. E quando há o processo da morte é exatamente a mesma coisa. O corpo começa a falhar, os sistemas começam a desligar-se, deixamos sair um último suspiro ou um grito, o que quiserem sentir, como manifestação do último fôlego. O DMT é disparado para ajudar a nossa alma a partir. E tanto o processo da entrada de vida de um corpo novo, como o processo da saída de vida de um corpo, são exatamente energeticamente iguais. Não há dúvida nenhuma sobre isso, não há questão nenhuma sobre isso. Tanto o processo da entrada da alma como saída de alma são biologicamente e energeticamente iguais. Só que a questão é quando um bebê nasce, à partida nós estamos desejando que ele chegue e celebramos a sua chegada. Quando uma alma parte, nós estamos em negação sobre este processo e choramos e sofremos e não queremos que essa alma parta. Então, assim não permitimos que a sua transição decorra de uma forma suave e vamos fazer ainda, trazer ainda mais pressão e dor para esta alma, para este ser, que agora precisa é de ser leve e de fazer a sua transição para o outro lado do véu. O corpo deixa de viver, mas continua a ser energia, e a alma que o animou continua o seu caminho, mas com outra roupagem e vibração. Do livro tibetano dos mortos: o que é nascido morrerá, o que foi recolhido será dispersado, o que foi acumulado será gasto,
O que foi construído se desmoronará e o que foi elevado será reduzido. O livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos dos egípcios, são obras essenciais para nós entendermos como é que as culturas ancestrais trabalham o tema da morte. Trabalhar com o xamanismo é essencial para nós entendermos qual o caminho que a alma faz para dentro e para fora de um corpo. Ao trabalhar com a morte, como eu faço já há 30 anos, percebemos que os espíritos, quando partem e quando chegam ao outro lado do véu, têm muitos arrependimentos. E pessoas que estão mesmo já em processo de decadência e prestes a deixar o corpo, normalmente também verbalizam estes maiores arrependimentos antes da morte. São eles: eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu queria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Eu gostaria de ter ficado em contacto com os meus amigos. Eu gostaria de me ter permitido a ser mais felizes. Olhando para estes 5 arrependimentos, podemos também perceber o que é que nós podemos fazer em vida para evitar ter estes arrependimentos antes da nossa partida. E quais são também as ferramentas que estes arrependimentos nos dão para podermos ajudar pessoas queridas, próximas, a fazer o seu processo de transição. Porque, no fundo, quando uma alma está em processo de transição, quando um corpo está doente, como uma doença se manifesta, o que essa pessoa, o que esse coração, o que esse corpo, o que essa mente, o que essa alma necessita é de receber, pura e simplesmente, aceitação e amor. Então, a vida é a preparação para a morte. Para os egípcios, a morte consistia num processo onde a alma se desprendia do corpo. Com isso, acreditavam que a morte seria o estágio de mudança para outra existência. Sendo o corpo compreendido como a morada da alma, havia uma grande preocupação em conservar o corpo dos que faleciam. Dessa forma, desenvolveram-se variadas técnicas de mumificação capazes de preservar um cadáver durante anos, séculos, aliás, como a mumificação. Logo após o falecimento, segundo a crença egípcia, o indivíduo perdia acesso a todos os prazeres e regalias que desfrutava na sua existência terrestre. Para recuperar os seus benefícios na sua nova existência, a pessoa, fosse qual fosse a sua posição social na vida, era conduzida pelo deus Anubis, o chacal, para se apresentar no tribunal de Osíris, onde sofria uma avaliação dos seus erros por outros 42 seres divinos, sendo Mate a guardiã da justiça. Antes do início do julgamento era entregue ao falecido o livro dos mortos, onde obtinha as devidas orientações do seu comportamento durante o que a sessão estava a ser realizada e lhe era apresentado. Para que assim recebesse a aprovação das divindades, era necessário que o julgado não tivesse cometido uma série de infrações, como roubar, matar, cometer adultério, mentir, causar confusões, manter relações homossexuais e escutar as conversas alheias. No ápice do julgamento, Maat pesava o coração do falecido numa balança. Para que a pessoa recebesse aprovação, o seu coração deveria ser mais leve que uma pena. Caso contrário, o indivíduo não poderia entrar no Duat, uma espécie de submundo dos mortos, e a sua cabeça era devorada por um deus com a cabeça de crocodilo. Dessa maneira, a civilização egípcia dedicou uma grande importância aos seus mortos e demonstrou, por meio destes rituais, o instigante traço da sua cultura. Claro que todos estes princípios que eram apresentados no Livro dos Mortos são princípios de conduta, não uma conduta moral feita a partir da instrução humana, mas uma conduta para o coração sagrado e para a alma divina de um ser que se preparava em vida para a morte. Aqui está uma representação de Mate, a deusa que é representada por uma pena na cabeça e que pesava os corações e fazia esta aflição de quem é que passaria nos portões para entrar no reino dos céus.
Vamos agora entrar nesta parte mais específica sobre a preparação para a morte. Se temos a oportunidade de estar com alguém que está nos seus momentos finais de vida, alguém que nos esteja próximo ou que sejamos convidados ou convidadas a ajudar e a apoiar no momento da transição, vamos criar um espaço completamente harmonioso. Se for no seu quarto, se for na sua cama do hospital, seja onde for, temos sempre esta primeira ferramenta que para mim é sempre essencial. O espaço onde a pessoa está e que se está a preparar para os seus momentos finais e fazer a transição para o outro lado do véu, convém que esteja harmonioso, em silêncio, com orações, com uma música suave e com luzes diminuídas. Isto vai garantir que a alma que se prepara para sair o faça com tranquilidade e o corpo e a mente e a psique e as emoções da pessoa que está nesta transição estejam apaziguadas e sintam um profundo acolhimento, sintam um profundo amor pelo processo que está a fazer naquele momento. Após a partida da alma, quando o corpo deixa de funcionar e há o desligamento de todos os sistemas energéticos, há que garantir que o espaço fica tranquilo, com orações sempre presentes e poucas alterações energéticas. Obviamente que há choro, obviamente que há dor, mas é sempre pedido para que essas manifestações sejam contidas. Não no sentido de reprimir o luto, não no sentido de reprimir as nossas dores humanas, mas sim para garantir que todo o espaço envolvente na alma que está agora a fazer a transição e o espaço envolvente ao corpo físico sejam na continuação da preparação que já estava a ser feita, que seja um espaço de tranquilidade, de amorosidade, de amor, muito amor acima de tudo. Em silêncio ou com orações em voz baixa, cuidar do corpo com respeito, carinho, honrando a morada da alma querida que acaba de partir. Esta é uma experiência que também já não existe, porque quando há um falecimento é uma equipa de enfermagem ou são os funcionários de uma agência funerária que fazem a preparação do corpo. Pela experiência que tive com a morte da minha avó, com a passagem da minha avó materna, em janeiro de 2019, tive a bênção de poder cuidar do seu corpo, de poder lavar, mudar a roupa, pentear e honrar assim a morada da sua alma, aquele corpo que deu vida à minha mãe e que também me acabou por dar vida a mim. E pude fazê-lo, claro que não é uma experiência fácil, mas foi altamente apaziguador para mim poder fazer isso e poder garantir que estava a dar o meu melhor para honrar aquela morada, aquele contentor, aquele caldeirão que recebeu aquela alma gigante que foi a minha avó. E isto convém ser feito em total respeito, dizendo o quanto nós amávamos essa pessoa, o quanto ela está em paz e a ser também recebida num ambiente de amor do outro lado do véu. Podemos fazer uma oração, podemos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, podemos falar palavras de amor e de carinho, de agradecimento, de honra a essa pessoa. A seguir, a termos o corpo já preparado, vestido, banhado, é conveniente deixarmos o corpo a descansar e todo o espaço em volta do corpo também estar em silêncio. Neste momento podemos invocar as equipas espirituais,
sendo que Arcanjo Miguel é sempre o principal ser de luz que está presente com as suas equipas espirituais, pois ele é o grande coordenador, é o grande comandante do trânsito das almas entre o céu e a terra e o céu. Mesmo que não saibamos mais nada, podemos sempre invocar a energia e manifestação de Arcanjo Miguel, porque é ele que vai coordenar todo o trabalho energético e espiritual para a elevação daquela alma. Obviamente que há outros arcanjos, há outros seres que estão aqui envolvidos nesta dinâmica, mas Arcanjo Miguel será sempre o grande coordenador de tudo isto. E é essencial que o espaço onde o corpo está esteja em silêncio. A música pode continuar baixinha. Se for necessário o corpo receber visitas para que as pessoas, os entes queridos, possam fazer a despedida, devemos e podemos fazê-lo, mas em total respeito. Se há manifestações de choro, de dor, em exagero, convidamos essa pessoa amorosamente a sair do espaço. Porque qualquer manifestação que seja disruptiva pode atrapalhar, assustar, por assim dizer, o trânsito da alma e fazer com que ela regresse para o plano terreno, e isso pode causar problemas para a sua elevação. Fazer os preparativos para o velório significa velar, cuidar, zelar. Fazer um processo de despedida de um ente querido, de um ser, de um corpo, diretamente da morte para o funeral, é um erro energético, é um erro crasso e é também um erro humano, porque não permite à família fazer o seu luto, não permite garantir que as equipas espirituais já estejam a fazer a sua preparação também para fazer o desprendimento total dos fios que ligavam a alma àquele corpo. O espaço onde decorre o velório, seja numa capela, seja em casa, seja onde for, deve primar pela tranquilidade, sendo um ambiente harmonioso e onde as conversas sejam à volta dos aspectos positivos da personalidade do ser amado que partiu. Quando foi o velório da minha avó, foi muito belo poder receber centenas de pessoas naquele espaço, na Capela de São Miguel, precisamente onde ela estava, onde o seu corpo estava, e todas as pessoas que lá iam tinham uma palavra bonita, uma lembrança bonita sobre a minha avó, sobre a personalidade dela, sobre o sentido do humor dela, e fui garantindo, eu e a minha família, que todas as pessoas que se acercavam ao seu corpo, à urna, iam com total respeito e a lembravam pela sua beleza, pelo seu sorriso. Foi muito bonito também poder sentir o quanto ela era amada e ficar super orgulhosa de perceber que eu vinha daquele útero e que aquela matriz habitava dentro de mim. Em 2016, quando foi a partida do meu primo, irmão, Alberto, o ambiente do velório foi muito mais conturbado. Pessoas que não estavam a conseguir lidar com o sofrimento, muitas fofocas, muitas intrigas, e a determinado momento tentei levar algum apaziguamento e pedir às pessoas que, pelo menos dentro do espaço onde o corpo estava presente, não houvesse aquele tipo de conversa ou manifestação. Claro que fui assim um bocadinho olhada de soslaio, mas as pessoas mais próximas também perceberam o que é que estava a ser feito e começaram também a colaborar comigo nesse sentido. Nós aqui em Portugal temos uma tradição, principalmente das gerações mais antigas, de chorarmos a morte como se fosse o fim de tudo, porque perdemos esta ligação à morte e estamos assim muito condicionados para ver a morte como um processo de muito sofrimento e de muita amargura. E nós também temos a responsabilidade de poder instruir estas novas gerações e mesmo as gerações mais antigas que o processo da morte pode sim, deve ser chorado, claro. Há a dor da separação, há a dor da saudade, mas também há a alegria de podermos celebrar uma vida que agora começa um novo trânsito e uma nova manifestação e que vai chegar a uma nova casa e que vai poder fazer coisas novas também e nos vir até a ensinar, quem sabe.
Entre o momento da morte e a cerimónia fúnebre devem ser aguardadas no mínimo 48 horas e sempre a acompanhar o processo espiritual do desvincular entre o corpo e o espírito. Nem todas as pessoas conseguem fazer isto, claro, nem todas as pessoas que estão preparadas para ter esta sensibilidade, fazer este aferimento. Quando não o conseguem fazer, peçam a ajuda de alguém que vocês sabem que está ligado a este tema, que é uma doula da morte, por exemplo, como eu, e há outras que também já estão em trabalho nesse sentido, e outros homens também, doulas da morte, que estão a fazer este acompanhamento, no sentido de aferir junto das equipas espirituais se tudo está a correr bem e o que é necessário ser feito, ok? Este é um processo entre a dor humana e a transição da alma, de irmos sempre aferindo, pondo na balança, tal e qual como Mate nos ensina, o que é necessário ser feito, ajustar, para que o trânsito da alma continue a correr bem, para que todas as pessoas envolvidas no processo do velório e do enterro também estejam bem e as energias estejam o mais harmoniosas possível. Porquê 48 horas? Porque é o processo total do desligamento dos fios e das cordas entre a alma e o corpo físico. Há todo um sistema energético que se ativa no momento do nascimento e há todo um sistema energético que se desliga no momento da morte. E isso requer pelo menos estas 48 horas. Todo o processo pode e deve ser acompanhado por orações que ajudem a manter uma vibração harmoniosa junto do corpo e de forma a embalar a elevação da alma, através de orações, mantras, ladainhas, carpir. Aqui quero introduzir uma tradição que existe e que já está muito em desuso, mas que existe na Ibéria e em Portugal também conhecemos, principalmente, eu lembro-me no Alentejo, em Irvidel, ver as mulheres vestidas de negro e a chorarem muito nos funerais, e aquilo sempre me emocionava, sempre mexia muito comigo. Eu achava lindo toda aquela demonstração de negritude e de choro e as ladainhas que elas diziam. E mais tarde, quando comecei os trabalhos com o feminino, comecei a perceber o quanto isso tocava na minha alma portuguesa, que vibra com esse processo também de acompanhamento da morte. Carpir, as carpideiras, eram mulheres que faziam um trabalho essencial para o luto, porque elas choravam a dor que os familiares não conseguiam chorar e elas garantiam através das orações e das ladainhas que garantiam que a alma tinha o reconhecimento, tinha a fé, tinha a energia suficiente para fazer a transição para o outro lado do véu. Quando uma alma não é elevada, na maioria das vezes as almas que partem não conseguem fazer em segurança o seu trânsito para os mundos de acolhimento e as dimensões de ajuda e evolução. Isto porque não foram educadas para uma boa morte, não estão preparadas para fazer o trânsito para a morte, têm muitas questões de culpa, peso na consciência que as prendem à vida, muitos arrependimentos, muitas situações pendentes, muitas coisas para resolver. Muitas estão também, e isso é o caso que mais me aparece nos meus atendimentos de acompanhamento além-vida, são aquelas almas que eram muito católicas ou muito ligadas a uma religião que incutiam o medo da morte com a questão da culpa e do pecado e de não serem merecedores de entrar no reino dos céus, e que quando fazem a transição e aparecem as equipas espirituais de luz, elas não reconhecem o valor daquilo, não se consideram merecedoras dos seres de luz que aparecem e negam a ajuda e ficam presas ao mundo terreno. Este é o motivo mais comum que eu consigo detectar nos casos de ajuda que me pedem para fazer acompanhamento de almas. Mas também há as guerras, há as mortes traumáticas, enfim. E tudo isto, se percebermos bem a história da humanidade e da Terra nos últimos 4.000, 5.000 anos, percebemos que a morte violenta tem sido
muito mais comum do que desejável, o que leva a um grande aglomerado de entidades, de almas que ficam perdidas junto aos vivos e que na realidade precisam de ajuda para serem elevadas. Caso sintamos que temos a autorização para o fazer, poderemos apresentar a nossa disponibilidade para facilitarmos o processo energético de elevação de uma alma. Este procedimento pode ser realizado com total respeito à alma em busca de ajuda, com o coração pleno de amor. As almas que chegam e pedem ajuda é porque estão perdidas, ok? É porque precisam, não é porque nos querem vir assustar e cutucar-nos e puxar-nos a perna. Normalmente as almas que ficam perdidas podem se transformar em fantasmas. Fantasmas são aquelas almas que ficam no mesmo espaço, numa casa, num terreno, etc., durante muitos anos seguidos. Podem se tornar em obsessores, seres que passam a acompanhar seres vivos porque está uma identificação a nível de vícios ou de personalidade ou de energia, ou podem se transformar em seres que estão ao serviço de equipas espirituais da negatividade, do mal, que estão disponíveis para influenciar os seres vivos em trabalhos de magias negras. Portanto, isto é só para vos dar aqui um contexto sobre as várias estratificações, sobre as várias dimensões que existem. Seja como for, quando uma alma ou almas pedem ajuda, nós o que poderemos fazer sempre é abrir o nosso altar e fazermos a nossa oferenda de amor, de oração, de invocação das equipas espirituais para que o seu trânsito ocorra. Respiramos fundo. Precisar de uma suave. Está tudo bem? Estão todas bem? Sim. Aqui, mais uma vez, volto a referir. Aqui, mais uma vez, volto a referir que o encaminhamento de almas não pode ser feito à partida por uma postura de arrogância. E também não deverá ser feito por pessoas sem experiência nenhuma em trabalho terapêutico ou energético e sem autorização das equipas espirituais. Este é um trabalho sério e não para alimentar o ego dos que se auto-intitulam terapeutas ou médiuns. Há perigos energéticos inerentes a este tipo de trabalho e é necessário ter isto em consideração. Sempre. Esta humildade é sabedoria, não nos diminui, não nos tira poder. Esta humildade é necessário para garantir que o trabalho que podemos fazer a nível espiritual é bem feito e não há consequências energéticas para nós. Porque se nós tentamos fazer um encaminhamento, não estamos preparados para o fazer e deixamos as energias penduradas e não há uma efetiva limpeza do espaço energético à nossa volta, podemos estar a abrir portas para outras entidades que nos venham pedir energia, isto é, que nos venham sugar e que ainda vão atrapalhar mais a nossa vida e o nosso caminho. Se és médio de incorporação, não podes nem deves fazer este trabalho sozinho ou sozinha, pois a alma poderá pedir para incorporar no teu corpo, fazer-se manifestar ou entrar à força, porque há almas que querem muito interagir, falar, forçar a sua personalidade tal e qual como o faziam em vida. Precisas ter alguém por perto que te saiba acompanhar e que saiba o que fazer caso isto ocorra, ok? As pessoas que são impressionáveis ou que têm algum tipo de desafio psicológico, como também algum tipo de transtorno mental,
não devem, não podem, na minha opinião, praticar este ou outro tipo de trabalhos energéticos, pois podem não ter a capacidade de ancorar a energia, de poder manter o foco necessário que algumas situações requerem. Pede sempre ajuda a um terapeuta qualificado e experiente. Ao longo dos 30 anos que eu tenho desta experiência e depois de 10 anos na doutrina espírita, onde fazia trabalho constante semanal com encaminhamento de almas, eu pude perceber que às vezes os médiuns de incorporação davam entrada aos espíritos que precisavam de ajuda, que precisavam de partilhar alguma informação, que precisavam de um tempo de antena, e normalmente estas entidades são muito dissimuladas, porque elas entram e pedem espaço de forma doce e tranquila, mas depois na realidade, quando entram no corpo do médium ou do terapeuta que está ao serviço ou ficam muito tempo próximo, na realidade eles querem é sugar a energia, sugar ectoplasma, que é a energia que nós humanos manifestamos e doamos para todos os trabalhos espirituais. Então isto é necessário sempre ter em atenção. Para podermos fazer uma elevação de almas, há que ter em conta: caso sintamos que temos a autorização para o fazer, poderemos apresentar a nossa disponibilidade para facilitarmos o processo energético de elevação de uma alma. Acima de tudo, precisamos de dizer às equipas espirituais: eu estou disponível, e isto tem a ver com livre-arbítrio e poder pessoal, sempre. Só porque somos terapeutas, só porque somos médios, não significa que estamos disponíveis a todo o tempo, a todo o instante. Há também que conseguirmos manter o limite, manter aqui as nossas fronteiras sobre o que é serviço e sobre o que é estarmos em manifestação serviçal. Este procedimento deve ser realizado com total respeito à alma que busca ajuda, com o coração pleno de amor. As almas que chegam e pedem ajuda é porque estão perdidas. Eu estou sempre a reforçar isto porque é essencial. Mesmo que seja uma entidade obsessora que precisa de ser elevada, e isto é um trabalho com um outro patamar de exigência e de entendimento, essa entidade precisa de amor, mesmo que tenhamos que ser muito assertivos e muito diretos no trabalho que estamos a efetuar, esta entidade precisa também de amor, porque o amor é o veículo que serve para a transição das almas e que assenta na ordem interna. Antes de vos falar sobre isto, ainda quero voltar aqui atrás. Também nas múltiplas, centenas de experiências que tive já ao longo destas 3 décadas, lembro-me que no princípio, quando estava na doutrina espírita e era uma adolescente, nós fazíamos muito trabalho de contacto com os guias, com os mentores espirituais da associação, e para isso tínhamos reuniões semanais, as reuniões abertas ao público e as reuniões mais privadas, onde nós recebíamos instruções diretas para a associação e para os nossos trabalhos. Muitas vezes nas reuniões abertas, claro que chegavam todo tipo de pedidos de ajuda, pessoas com deficiência, pessoas com doença, e esses trabalhos eram muito duros e fazíamos muita elevação de almas, muita limpeza de obsessores, e nos trabalhos mais privados fazíamos também a recepção de algumas entidades que precisavam de ajuda. E há um momento em que marca assim muito bem, que está muito bem marcado na minha memória, em que nesses trabalhos mais privados nós tínhamos uma mesa ao centro que fazia a sustentação do pilar da entrada das entidades para as instruções e doutrinação. Eu fui convidada uma vez para estar nessa mesa com um dos irmãos mais antigos da casa, com mais experiência, e estávamos os dois frente a frente, e em cada um dos nossos lados nós tínhamos uma irmã de incorporação. Então tínhamos 2 médios de incorporação e 2 médios de sustentação, doutrinação na mesa. E há um determinado momento em que havia entidades que nós na altura chamávamos, e na doutrina espírita chamam-se de entidades zombateiras, que só vinham zombar connosco, vinham criar disrupção.
E naquele momento as duas médiuns dão entrada a estas entidades porque consideramos que era necessário assim acontecer para fazermos um processo de doutrinação àquelas entidades, porque agregado a estas entidades vinham dezenas delas também. Há um determinado momento em que estas entidades começam a dizer piadas, começam a comentar que na mesa estava ali uma rapariguinha muito bonita e eu nesse momento fiquei muito incomodada com isso e depois à volta as pessoas que estavam na assistência começaram-se a rir. Pronto, era uma piada e riram-se. E senti dentro de mim uma forte presença que disse: não, isto não pode ser porque isto é um assunto sério. Então pedi aos meus irmãos para que se calassem e disse àquelas entidades que não iria permitir que aquele comportamento ali estivesse a ocorrer, porque aquilo era um espaço sério de ensinamento, de elevação de almas, e eu jamais iria permitir que aquilo estivesse a acontecer, porque aquilo não era um circo. Também fui apanhada de surpresa e creio que deve ter sido das primeiras vezes que contactei diretamente com a manifestação de Arcanjo Miguel. O que é certo é que as entidades ficaram em sentido, os irmãos que estavam na assistência ficaram em sentido e perceberam que se nós continuássemos com aquele tipo de postura, poderíamos dar entrada a outras entidades e o círculo descontrolava-se. E naquele momento as entidades começaram a baixar a sua vibração de provocação, de brincadeira e de folia e de desvirtuamento do que é que estava a acontecer. E sentimos o aproximar, eu pelo menos senti na altura o aproximar das equipas espirituais e senti que a energia daquelas duas entidades e que o campo vibracional tinha alterado e estava muito mais sério e muito mais direcionado para aquilo que nós estávamos a fazer. Nesse momento as entidades dizem: ok, estamos preparadas para receber a instrução. E aí acabámos por ler uma parte do livro dos Espíritos para fazer a doutrinação destas duas entidades e as equipas espirituais puderam fazer a elevação. Passado pouco tempo estas duas entidades foram, dezenas de entidades também foram com elas, porque eram uma massa de seres que estavam associados, e depois entram os irmãos que fazem o acompanhamento da associação a dizer que este era o tipo de conduta que era absolutamente vital para um bom trabalho de encaminhamento de almas, um bom trabalho de doutrinação. Haver sempre um sentido de presença e de estrutura e de ordem para que as equipas espirituais possam trabalhar. Porque se cedemos na descontração, na falta de ordem, pode abrir portas ao caos. Continuando aqui, elevação das almas. Fazer uma meditação de ancoramento e invocar a presença dos guias pessoais, de Arcanjo Miguel e todos os seres de luz ligados ao trânsito das almas entre a Terra e o céu. Informar às equipas presentes qual o objetivo e pedir as suas bênçãos. Sempre, sempre em qualquer trabalho espiritual, energético, seja ele qual for, nem que seja ir para a cozinha fazer uma refeição. Sempre entrar com o máximo respeito, como se estivéssemos a bater à porta de uma casa para pedir licença para entrar e dizermos aos seres que ali estão naquela casa o que é que nós vamos ali fazer. Caso contrário, vamos estar sempre a sair da ordem, vamos nos comportar como crianças rebeldes que acham que estão sempre protegidas. Lá está, isto leva à arrogância. A arrogância pode abrir portas para coisas negativas. Caso conheças a alma que partiu, basta visualizar a imagem que tinha na sua última vida. Em caso de não conheceres, podes pedir uma fotografia, o nome completo e a data de nascimento, se possível. Isto é para nós termos uma identificação clara da matriz energética da pessoa que partiu e cuja alma está a precisar de ajuda. Caso a alma esteja ligada diretamente a ti e caso tenhas alguma pendência com essa alma, é perentório teres o coração harmonioso para este momento. Se te for difícil manter a objetividade, pede ajuda a um colega terapeuta.
É normal nós queremos ajudar as almas dos nossos entes queridos, mas também é normal não termos o foco e o distanciamento emocional necessário para o fazer. Porque se há pendências entre nós e essa alma, se há questões afetivas que não foram trabalhadas, se há ainda uma nossa parte que está a encarar isto como um ajuste de contas e de alguma maneira tentar fazer aqui o acerto destas contas pendentes com essa alma, vai correr mal acima de tudo para nós, porque não estamos a dar liberdade a essa alma para fazer a elevação e estamos a tentar negociar com ela as coisas para que satisfaçam os nossos termos. E isso não pode acontecer. Então, para tal, é sempre conveniente pedir ajuda a alguém que esteja afastado emocionalmente desta situação e que possa mediar convenientemente a transição da alma. Caso esta alma tenha uma pendência com a pessoa que te pediu ajuda, deverás encetar todos os esforços para que seja criada harmonia entre as duas partes. Lembra-te que após a morte o que importa é o amor, o resto são as criações dos egos. Aqui posso-vos falar de inúmeras experiências que eu tenho nos atendimentos de acompanhamento mental em vida, onde às vezes as filhas ou os filhos vêm pedir contacto com uma alma que pediu, que já partiu, e chegam ainda ao espaço terapêutico com aquela criação mental de que mas o meu pai nunca me deu carinho, não me deu atenção, nunca me disse que estava orgulhoso de mim, deixou as heranças todas mal resolvidas e agora preciso que ele me venha dizer o que é que eu devo fazer com aquele terreno, o que é que eu devo fazer com os meus irmãos, ou com os meus primos, ou com os meus tios, seja o que for. E aqui nós precisamos de começar também a entender que as almas, quando estão do outro lado do véu, estão-se literalmente a borrifar para isto. Eles não querem saber. Eles querem a paz e sossego, harmonia, querem trazer tranquilidade para as suas vidas e para as vidas daqueles que ficaram aqui no planeta. E não querem mais estar a alimentar-se de questões de quesílias, de separações, de ego, de dor, etc. E muitas vezes as pessoas que ficam aqui ainda estão agarradas à pré-conceção que tinham da vida que aquela alma tinha. E às vezes até ficam bastante desiludidas porque percebem que a alma daquele pai castigador, afinal está bem e feliz. E criam de alguma maneira que aquela alma estivesse atormentada. Às vezes não acontece. E aqui precisamos de ter muita delicadeza, serpentear bastante para podermos ser veículos de transmissão entre os dois mundos de forma amorosa, mas assertiva. Às vezes as almas partem e precisam apenas e só de oração. E não vale a pena recebermos o pedido de ajuda de alguém que não está disponível para orar por essa alma, para fazer o acompanhamento dessa alma. E quando isto acontece é sempre bom darmos instrução à pessoa que nos pediu ajuda para contactar uma alma, para saber como é que está uma alma, para fazer o encaminhamento de uma alma, dar-lhe a instrução durante no mínimo 21 dias fazer um ciclo de oração por aquela alma. No xamanismo aprendi com a Mama Andrea Herrera de fazer um acompanhamento de 49 dias com uma alma para garantir que todo o processo de transição está feito. E isto requer muita dedicação, requer muito amor, requer muito foco, requer pureza de sentimentos e de paz nas relações que nós temos com as almas que já partiram. É essencial manter presente frases como és amado, és amada, está tudo bem, podes seguir o teu caminho. Isto porque às vezes há almas que estão muito perturbadas, não conseguem compreender o que é que se passou, estão perdidas, deixaram afetos, deixaram relações, deixaram filhos, deixaram uma mulher e na realidade precisam apenas de sentir que os que estão aqui na Terra estão bem, que alguém está a tomar conta deles e que não é o papel deles fazer isso e que podem seguir em tranquilidade, que os fios podem ser cortados, mas que eles jamais vão ser esquecidos. E dar a instrução às pessoas que ficam aqui na Terra de poder ter uma fotografia dessa pessoa e honrar e celebrar essa vida com muito amor e muita gratidão, mas sem prisão, sem excesso de sofrimento.
Na eventualidade de ser uma alma com um maior grau de densidade e dificuldade em ser elevada, invoca as equipas espirituais para que se apresentem e que seja feita uma doutrinação a essa alma a explicar para onde é que ela vai, o que lhe irá acontecer e que tudo está a acontecer é em nome do amor e da ordem divinos. Caso não tenham capacidade de poder fazer mais, é aqui que encerram o trabalho e encaminham a situação para outra pessoa que tenha mais possibilidade de fazer essa transição. Ao fazerem este encerramento, não estão a falhar, não vai ficar nenhuma energia convosco, estão sim a respeitar a vossa capacidade e isso vai garantir que o espaço fique protegido até que a situação seja resolvida por outra pessoa, outro terapeuta ou outro médium. Ao longo do processo de acompanhamento de uma alma, vai vendo, imaginando ou sentindo que a alma está cada vez mais envolvida no amor e instrução que está a receber. E vai dizendo em voz alta, mas num tom suave, que ela deverá dirigir-se às equipas espirituais e ir sem receios, pois esse é o caminho. No caso da alma ainda demonstrar medo ou dúvida, invoca as almas dos ancestrais que já partiram, mesmo que não os conheças, mas para que eles se apresentam e venham acolher esta alma. Às vezes, as almas que estão perdidas apenas precisam de perceber que há entes queridos, energias que já passaram para o outro lado do véu, que já fizeram a transição e que estão ali disponíveis para o vir buscar, porque é amor, ok? É neste momento que as tuas orações de boa viagem, bom caminho, devem estar presentes e bem ancoradas no teu coração. Quando o encaminhamento está a ser bem guiado, é perfeitamente normal chegar a imagens e emoções mais fortes. Isto acontece-me em qualquer acompanhamento, porque a situação desenvolve-se de tal maneira, o amor presente pelas equipas espirituais, o amor que une as almas é tão forte, é tão intenso, que é inevitável chegarem umas lágrimas. Assim que sentires que a alma está bem entregue num espaço de segurança, encerra o teu trabalho, agradece às equipas espirituais e regressa à tua vida normal. Não alimentes mais nenhum tipo de ligação a essa alma e deixa-a seguir tranquilamente, agradecendo profundamente todo o apoio, toda a guia que chegou. Caso a pessoa que te pediu a ajuda esteja contigo e te fizer mais perguntas, não alimentes a curiosidade. É tempo de encerrar e deixar as equipas espirituais continuarem o seu trabalho. Que cada um fique na sua energia. Pode acontecer que a alma não deseja ser encaminhada ou perceberes outras complicações energéticas à volta dessa alma. Não forces nem avances o processo. Se não te é dada a informação adicional, reencaminha o caso para um terapeuta com as habilitações mais adequadas para lidar com estes temas mais pesados. Outra vez esta advertência. Um filme que considero relevante de ser visto é o The Fountain. Por acaso esta semana deu e foi muito bom rever à luz de toda a compreensão cada vez mais sistémica de que me chega da espiritualidade. É o The Fountain com o Hugh Jackman e a Rachel Weisz. Vejam este filme, por favor, com o entendimento do processo da vida e da morte e que quando não deixamos a morte acontecer, não há ascensão, não há transfiguração. Então vejam este filme a partir deste entendimento da necessidade de respeitar a morte como parte da vida. Aqui a consultar Livro dos Médiuns de Allan Kardec, Nosso Lar, Chico Xavier. Claro que para mim estas obras são essenciais, vêm da doutrina espírita. O Livro dos Mortos, o Manual de Instruções para o Mundo Além, está aqui este pequeno vídeo, é assim uma animação, mas está muito interessante de se ver. E fazerem a meditação de ancoramento, que está aqui disponível neste link ou no princípio desta transmissão, que vai sempre ajudar-vos e a guiar-vos a fazerem um processo de integração e um processo de encerramento e separação da energia.
não há mal nenhum em todas as semanas fazermos uma defumação à casa e pedirmos que todas as energias, sejam elas quais forem, que estejam ali, seja almas, seja manifestações nossas, sejam presenças no nosso corpo astral, no nosso corpo mental, sejam feridas nossas, sejam miasmas, sejam ectoplasmas que não nos pertencem, seja o que for. Ao fazermos uma defumação semanal, estamos a garantir que todo o espaço energético é limpo. Quando nos levantamos, vamos ao nosso altar, vamos fazer o nosso ritual de manhã para começarmos o nosso dia, podemos logo invocar as energias do Arcanjo Miguel, das equipas espirituais, para limpar toda e qualquer energia que não esteja afim aqui com a nossa energia do dia. Se sentimos algum sinal que alguma coisa não está bem, que há conflitos entre as pessoas que estão na mesma casa, que começam a zangar-se umas com as outras sem motivos aparentes, que alguma coisa assim do nada se avaria, sem ninguém ter mexido ou sem ninguém ter feito nada para isso. Se sentimos um desconforto energético na casa, qualquer coisa que não está bem, isso pode ser sinal da presença de alguma entidade que esteja a precisar de ajuda. Aí, saibamos ou não o que é que se está a passar, abrimos o nosso canal intuitivo, utilizamos aqui estes passos que já vos deixei e fazemos a nossa conexão às equipas espirituais e pedimos a elevação de qualquer energia que ali possa estar. Não precisamos de fazer muita arqueologia, não precisamos de saber muita coisa, ok? Podemos perguntar, esta alma precisa de dar algum recado? Precisa de dizer alguma coisa? Está tudo bem? Se não houver nada para nós recebermos, também está tudo bem, fazemos aquilo que está ao nosso alcance e fazemos a elevação. Se os sintomas continuam, se as energias continuam estranhas, aí pedimos a ajuda a outra pessoa, ok? Mais uma vez eu volto a dizer, estar aqui ao serviço das almas é ter a consciência de que nós estamos sempre com almas ao pé de nós, sempre. Não há altura nenhuma do nosso dia, nem a dormir, que não tenhamos almas ao pé de nós. Ao sermos seres de serviço, ao sermos pessoas que estão a fazer desenvolvimento espiritual, ao sermos pessoas que vamos à procura deste tipo de informação, nós já temos aceso dentro de nós uma informação que é transmitida para o mundo espiritual e que diz aos espíritos, aqui está um farol que me pode ajudar. Então isto faz de nós um farol constante para a presença das entidades, das almas que precisam de ajuda. Há almas que só vêm e vão, só por passarem no nosso campo energético já estão a ser ajudadas e não temos identificação. E há almas que se aparecem, que se materializam, que dão sinal, que chamam a atenção. E aí também nós estamos com a consciência do que é que estamos a fazer e do que é que podemos fazer. Há uns anos atrás, eu mudei-me para uma casa na Avenida Estados Unidos da América, uma casa enorme, que tinha pertencido a uma família, XPTO. E nas primeiras noites que eu estava naquela casa, ainda a pôr a cozinha em ordem, eu estava na cozinha, assim no balcão da cozinha, e aquilo tinha um corredor, e depois é que tinha o corredor da entrada, e estava a fazer qualquer coisa no balcão da cozinha e quando olho assim um pouco para o lado, vejo na minha visão periférica um ser a passar no corredor. A maior parte das pessoas assusta-se, fica em pânico, Jesus, tenho aqui um fantasma, mas o passo a seguir é fechar os olhos, entrar em contacto com o coração e perguntar, ok, está aqui uma alma, sim senhora, recebi a confirmação, veio um arrepio, veio qualquer coisa internamente que me dá essa confirmação. Então eu pergunto, Arcanjo Miguel, o que é que esta alma precisa? Tenho autorização para me comunicar com ela? É necessário? E aí senti a aproximação desta alma, que era o anterior proprietário daquela casa, que tinha um grande amor e uma grande ligação àquele bem, e que tinha muita pena da família não estar a honrar aquele bem. E eu só lhe disse,
eu também estou aqui por bem, eu venho habitar esta casa, eu trago aqui uma informação que se calhar pode ser útil para ti, queres ajuda ou não queres? Claro que isto não foi assim tão fácil, tão direto, mas foram alguns minutos de troca de informação. Até que a alma sentiu, ok, já não estou aqui a fazer nada, já percebi que a casa está bem cuidada e eu vou ver o que é que me estás a apresentar. E pronto, e foi com as equipas espirituais. Portanto, se nós temos estas manifestações na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, não é para termos medo nem acharmos que já estamos a ser perseguidos pelas forças do mal, tá? É mesmo porque há uma força, há uma energia que precisa de ajuda e nós, com toda a tranquilidade, com todo o posicionamento dentro dos nossos corações sagrados, estamos ao serviço para proporcionar a ajuda que essa alma precisa. Se percebemos que não conseguimos, pedimos ajuda a alguém. É sempre este o caminho, ok? Só faço contacto direto logo à partida quando estou em atendimento de acompanhamento além vida. Quando alguém me vem perguntar e sinto logo imediatamente no meu campo energético a presença da alma em questão. Caso contrário, eu pergunto sempre, por intermédio de Arcanjo Miguel, o que é para fazer. Não tomo nenhuma decisão sem consultar o meu comandante. Ok. Sou muito obediente das hierarquias espirituais. Não sou eu que vou fazer a elevação da alma, são as equipas espirituais. Eu estou ao serviço. Então eu vou perguntar às minhas instruções superiores o que é que eu faço. Se eu tiver que agir diretamente, se eu tiver que fazer uma elevação de alma, se eu tiver que tocar o chocalho, a sonarra, se eu tiver que tocar o tambor, se eu tiver que fazer uma defumação, essa instrução vai-me ser dada pelas equipas espirituais sempre. Se eu tiver que entoar, se eu tiver que dizer uma oração, se eu tiver que dar um comando de libertação de alma, porque é uma densidade maior, essa instrução chega-me sempre a partir das equipas espirituais. Claro que todas as instruções, todas as sugestões são dadas a partir das ferramentas que eu tenho disponíveis. Uma das principais ferramentas é não ter medo, não vacilar. Porque se perante uma entidade que vem para perturbar, eu demonstro uma grama de medo e deixo que essa grama ocupe muito espaço energético no meu ser, eu estou a fazer uma quebra energética do meu espaço e estou a permitir que aquela vibração entre dentro de mim e já me desconectei com o trabalho espiritual que eu estou a fazer. Ok? É por isso que, como referi, quando percebemos que aquele trabalho já não é para nós, passamos para outra pessoa que está mais qualificada. Às vezes precisamos de encaminhar entidades que são difíceis, que estão vinculadas com mundos inferiores muito densos. E às vezes aparecem-nos entidades que nós entendemos como demoníacas, mas que só elas é que podem vir limpar aquele campo. Há uns anos atrás eu estava num espaço de terapia e a pessoa que veio ter comigo estava carregadíssima de entidades e magias e coisas muito, muito, muito complicadas. E quando entrei no espaço de terapia com aquela pessoa, apareceu logo o meu dragão, que é o meu animal sombra, e fomos para o submundo e entramos numa camada do submundo muito, muito, muito densa mesmo, onde havia seres muito feios, e percebi que a parte que nós precisávamos de resgatar da pessoa que estava sentada à minha frente estava ali naquele submundo. Arcanjo Miguel disse-me, eu aqui já não posso ir mais. O dragão disse-me, aqui nós não podemos fazer nada porque não temos autorização. Então eu aí perguntei ao Arcanjo Miguel, o que é que eu faço? E Arcanjo Miguel disse-me, chama o meu irmão Lúcifer. E eu fiquei, Lúcifer? Mas eu vou chamar Lúcifer, assim, uma entidade demoníaca, e ele é o único que pode vir aqui e intervir nessa situação.
Ok, respirei fundo, confiar nas instruções que estava a receber e a determinado momento aparece um ser com uma capa azul muito escuro, só assim com uns pontinhos de luz muito tenues, e é uma presença imponente, muito forte, e todos os seres que estavam ali naquele submundo começaram logo a ficar muito agitados e muito submissos. Estão a ver o filme Drácula, quando o Drácula se manifesta e todos os vampiros ficam em subserviência e honrar a presença daquele ser. E assim foi quando a presença de Lúcifer apareceu. E naquele momento Lúcifer só faz este gesto assim. Para aquelas entidades, para que pudessem libertar aquela parte da alma, só faz assim. Tipo, direcionar. Todos para o vosso lugar. Todos obedeceram, aquela parte da alma ficou livre, eu pude pegar nela e entregar às equipas espirituais e ela ir. E às vezes é assim, e às vezes nós só vamos ali servir de intermediários e levar a energia onde é preciso. Mas sobre as perdas estacionais, sejam intencionais ou não, o processo é diferente, porque são almas que estão a entrar no nosso campo energético pessoal, como mulheres. E claro que podem ser feitos processos de honrar essas almas, mas é diferente de um processo de encaminhamento de almas. Encaminhamento de almas é quando uma alma encarnou e partiu. As almas que não chegam ao processo de manifestação física através da encarnação são almas afins que estiveram em contacto com a nossa presença física, emocional e espiritual, mas não são almas que partiram, ok? São almas que vieram para cumprir um contrato de aprendizagem connosco, momentaneamente. Portanto, nada tem a ver com o encaminhamento de almas, mas sim tem a ver com um processo de celebração dos contratos de almas que nós estabelecemos com outros seres para nos trazer aprendizagens. Apesar dos animais não terem um sistema de encarnação tal e qual como nós, humanos, eles também têm reinos onde as suas partículas de manifestação de vida também têm uma continuidade. Então, quando um animal parte, os seres a invocar para esse momento do trânsito são Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Uriel. E garantir que qualquer animal que nos pertence tenha sempre uma morte digna e que tenha um fim de vida digno. Em 2010, fez precisamente no dia 20 de outubro de 2020, 10 anos, que tive a oportunidade de acompanhar a partida da minha gatinha Sheila. Foi uma gatinha que eu tive durante 11 anos e acompanhou-me assim durante muitas experiências. E a Sheila decidiu que os rins dela iam deixar de funcionar e ficou com problemas renais muito graves, e a veterinária foi muito honesta comigo e disse-me: Isabel, para que a tua Sheila continue a viver, ela vai ter que levar com tratamentos constantes, medicamentos constantes, e ia ser uma vida muito pesada para ela e que não iria dignificar a vida de companheira que ela teve comigo. Então, ali no momento da dor, da morte, e o que é que eu faço, o que é que eu não faço, decidi conectar-me com o coraçãozinho da Sheila e perguntei-lhe: o que é que tu queres que a dona faça? E ela disse-me: o meu corpo está cansado, eu já fiz o que tinha a fazer contigo, deixa-me ir. Claro que não era a resposta que eu queria ouvir, mas fiz o que ela me pediu. No dia a seguir falei com a veterinária, tratámos da eutanásia, e a veterinária foi uma querida, e a veterinária
essa que eu na altura consultei, ela dava primeiro um tranquilizante para que os animais pudessem descansar e só depois é que aplicava a injeção para fazer a eutanásia. E no momento em que ela recebeu a anestesia, a veterinária deixou-me ficar com ela e fiquei a segurar-lhe na patinha. E comecei a chorar babirrém, não é? Porque estava a perceber que o processo ia mesmo acontecer. E a veterinária disse, ok, agora é o momento em que tu sais e eu vou ficar com ela e vou tratar do corpinho dela e vai ficar tudo bem. Claro que esta também era uma veterinária muito holística, muito ligada a todos estes processos da morte dos animais, e tenho a certeza que a Sheila partiu feliz porque foi respeitada a sua vontade e não a minha, porque a minha era vou tentar tudo e fazer tudo para que ela fique mais uns tempos comigo. Claro que foi muito difícil, mas isto foi em outubro de 2010. Em janeiro de 2011 apareceu-me uma gata excepcional, a Luna, que veio assim ser assim uma companhia. Quando eu tinha dito, agora não quero animais nenhuns, mas pronto, apareceu uma Luna, e eu ainda estava a morar em Lisboa. E depois da Luna estar comigo, em março, eu sonhei com uma gatinha branca de olhos azuis que me era oferecida, assim uma gatinha que nem sequer cabia na minha mão, de tão pequenininha que era. E nesse sonho eu senti algo assim na minha cabeça e meio a dormir, meio acordada, afasto esse algo da minha cabeça e digo, Safira, sai daqui. E eu, quando acordo, percebo que é a Luna, que estava a dormir aqui na minha cabeça, e eu, Safira, mas quem é Safira? E aí percebi que a Safira era a gatinha branca de olhos azuis que me ia ser oferecida. E em finais de março nasceu numa ninhada de bebés uma gatinha branca de olhinhos azuis e um rapaz amigo disse, epá, eu sei onde é que está a tua gatinha e vou-te trazer porque esta gatinha é de uma amiga e ela quer dar os bebés e vou-te trazer a gatinha de olhos azuis. E apareceu uma Safira na minha vida em abril de 2010 com traços de personalidade da Sheila, claramente, e numa cerimónia da ayahuasca a Sheila apareceu toda muito altiva, com o seu rabito todo muito altivo, ela era muito bonita, parecia uma gata egípcia e aparecia a Sheila que se transformava na Safira, e a Safira, na visão que eu estava a ter com a ayahuasca, disse-me, então não vês que sou eu, ó Totó? Já te dei mais que sinais, mas tu não querias perceber. E eu, mas os gatos podem encarnar? E ela, sim, não é com o sistema de encarnação de um ser humano, mas nós podemos transitar de corpo em corpo até chegarmos novamente aos nossos donos que queremos acompanhar. E eu já te acompanho desde o Egito, eu já fui o teu cão, eu já fui a tua gata Sheila e agora estou aqui outra vez como Safira. Mas este é o último contrato que nós vamos ter, porque depois eu vou seguir a minha vida. E a Sheila neste momento está em Tomar, a viver com o Hugo e está lá com a Luna e são muito felizes as duas porque estão lá já há 9 anos e aquela é a casa delas. Tenho saudades delas todos os dias, mas cada vez mais percebo o que é que a Safira, Sheila, queria dizer, que esta era a última vida, este era o último contrato. Ela quer estar lá, é uma gata selvagem, quer viver a vida dela e não quer estar mais a tomar conta de mim. E acho que faz muito bem. E pronto. Isto é sobre os animais. Sobre o adormecer nestas temáticas, é aquilo que eu identifico como o mesmo sistema que a Sara estava a falar, de dar um ataque de riso. Que há uma parte de ti que não quer lidar com o que estes temas despertam e claro que assim a fuga é mais fácil, não é? Tipo, lá, eu não quero. Isto pode significar que há uma ferida, que há um trauma ou que há apenas a negação de um dom que efetivamente te pertence. Então isto fala no não querer assumir uma responsabilidade de algo que faz parte do teu ser. Como é que se contraria isto? Pões de pé, molhas a cara, mexes o corpo, agitas, fazes 30 por uma linha para manteres a tua atenção presente.
E começares assim a dar autorização ao teu próprio ser de aprender e de evoluir e de fazer diferente. E fechando os olhos, vamos inspirar e expirar. Voltamos a conectar com aquele espaço da nossa meditação de ancoramento, em que sentimos as energias ancoradas no nosso ser, no nosso coração. Pai, Mãe, a nossa alma divina. E vamos inspirando e expirando. E vamos apenas garantir que o nosso corpo está cada vez mais relaxado, que sentimos os nossos braços tranquilos, relaxados, o nosso maxilar relaxado, que não existe nenhuma tensão na nossa face, nos nossos ombros, na nossa barriga, nas nossas pernas. Apenas inspirando e expirando. Tomando consciência do movimento do ar que entra, do ar que sai, do ar que entra, do ar que sai. O ar que entra, o ar que sai, e percebendo que o nosso corpo está ainda mais relaxado, como sentíssemos que o corpo se dilui no local onde estamos sentados. Focando a atenção no ar que entra, no ar que sai. E vamos perceber que no espaço gerado à nossa volta, através da inspiração e da expiração, damos autorização para a entrada de uma alma que neste momento precisa da nossa ajuda para ser elevada. Esta alma vem por bem, apenas precisa de ajuda, apenas precisa do nosso amor, do nosso ectoplasma, para seguir caminho. Inspiramos e expiramos. Podemos sentir como é que está o nosso batimento cardíaco. Podemos sentir se os nossos ombros continuam relaxados, se continuamos a sentir que o nosso corpo se dilui no espaço, no local onde estamos sentados, independentemente da presença desta alma
que nos vem pedir ajuda. Ou se pelo contrário, sentimos que ficamos alerta com a necessidade de nos protegermos, que sentimos tensão no nosso corpo, que estamos em guarda. Independentemente de sentirmos o nosso corpo relaxado ou de sentirmos que estamos em guarda, continuamos a inspirar e a expirar, abrindo ainda mais a energia do nosso coração à nossa volta. E invocamos a presença das equipas espirituais coordenadas por Arcanjo Miguel e por todos os seres de luz que trabalham no encaminhamento das almas. Invocamos a sua presença neste espaço sagrado que estamos a sustentar, para que possam ser convidados a fazer a elevação desta alma, desta energia ou de qualquer outra energia que esteja no nosso corpo astral, no nosso espaço astral, emocional, mental, energético. Arcanjo Miguel, equipas de luz, guardiões dos caminhos da transição das almas, guardiões dos caminhos para a elevação dos seres e das energias. Pedimos aqui e agora para que esta e outras almas, outras energias que estão disponíveis para serem encaminhadas para os planos de luz, para serem encaminhadas para as escolas, para os hospitais, para os planos de ensino, possam ser levadas por vós em total amor, harmonia, no cumprimento da ordem e da justiça divina do trânsito das almas entre a terra e o céu. Amada Tégina, Senhora do Submundo, alivia a carga desta alma e de todas as almas que precisam da tua ajuda para atravessar definitivamente o rio da morte, libertando nas águas escuras do teu submundo tudo aquilo que não lhes serve mais para chegarem ao outro lado da margem e poderem ser encaminhados nas carruagens reais das equipas que estão ao serviço das almas que partem, das almas que deixam a dimensão terrena. Amada Tégina, com os teus animais totêmicos, o gato negro, o corvo, o dragão da terra, a coruja, pedimos-te, Tégina, amada anciã, que todos os teus animais, as tuas criaturas, possam comer, transmutar todas as energias deixadas para trás por esta alma, por todos os seres que estão agora a ser socorridos, para que não restem quaisquer informação negativas no meu espaço, na minha energia, na minha casa,
no meu corpo, nos meus corpos multidimensionais. Amado Saint-Germain, envolve o meu espaço na integridade da tua luz violeta, para que tudo o que está seja transformado e transmutado na tua energia de luz violeta. Amada Mãe Divina, Serpente emplumada, Rainha soberana das alquimias sagradas e divinas, abençoa todo o meu espaço com a tua luz branca. E peço a todas estas forças e energias presentes e ancoradas neste local, neste espaço, nesta oração, para que cuidem de todo o rastro energético que agora está a ser deixado nos diferentes planos energéticos por estas almas, centenas de almas que estão a ser elevadas neste preciso momento. Para que tudo fique em harmonia, em ordem, no respeito do amor divino presente em toda a criação, no céu e na terra. Assim é. Assim está feito. Gratidão. E podemos regressar se tivermos necessidade, bebemos um pouco da nossa água. Se tivermos necessidade, podemos enviar alguma energia para o fogo que está ao pé de nós. Se tivermos necessidade, podemos ter um incenso ou um spray para mudarmos a vibração energética do local onde nós estamos. E encerramos assim o nosso trabalho. Então, sorriso nos lábios, agradecendo a possibilidade de sermos aqueles que guardam a porta entre os mundos e que temos a proteção e a bênção divina para o fazer. E que também temos a humildade de entender quando e onde e como o podemos fazer. E também perceber que quando não temos permissão para o fazer, há alguém que nos pode ajudar nesse sentido.